Oi, pessoal! Vamos falar de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Minha primeira leitura do ano, um livro marcante, uma leitura que precisou de pausa para poder estar refletindo o Brasil da década de 50. É um livro de não ficção que vai abordar temas como extrema pobreza, fome, desigualdade, racismo. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Mulher negra, mãe solo, nascida na cidade de Sacramento, Minas Gerais, mudou para São Paulo em busca de uma vida melhor, trabalhou como empregada doméstica e foi demitida logo após a sua primeira gravidez. Em busca de sobrevivência e de sustento, catou papel e encontrou na escrita uma forma de resistência. Ela mesma falou em uma entrevista, quando questionada o motivo pelo qual ela escrevia, ela colocou assim: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Então a gente tem essa escrita de sobrevivência e a gente vai acompanhar o dia a dia dessa mulher em busca de dignidade. Quando a gente olha para esse título, a gente pensa, por que Quarto de Despejo? Talvez a gente possa pensar. Quarto de Despejo é como ela nomeia a favela do Canidé, a favela que ela residia. E pela palavra da própria autora, ela se referia à favela como quarto de despejo por conta que as pessoas ali, as empresas da época, descartavam tudo que fosse ali na favela. A favela era como se fosse um aterro sanitário. As pessoas iam lá e despejavam tudo que elas não queriam. Móveis velhos, alimentos vencidos e tudo mais. Uma coisa que me chamou bastante atenção sobre os alimentos e a falta dele na vida da Carolina Maria de Jesus era justamente por conta, e chega à conclusão que era por conta dessa má distribuição de renda, dessa desigualdade que marcou o Brasil na década de 50. Vale lembrar que Josué de Castro, em sua obra Geografia da Fome, ele mostra que a fome, por muito tempo no nosso país, foi considerada algo natural. E só depois de sua pesquisa, de sua obra, Geografia da Fome, Josué de Castro vai ali trabalhando esse tema como algo político, para que o Estado pudesse entrar com alguma ação para mudar o cenário de muitos brasileiros e brasileiras que foi oprimido e morreu por conta da fome. A fome, em Geografia da Fome de Josué de Castro, ele coloca que a fome é um projeto e que tem que ser tratado como um tema político para que o Estado possa trazer dignidade para a população. Mas a gente bem sabe que a fome só foi enfrentada como um tema político bem depois dali, já no final da década de 90, foram muitas lutas, muitos movimentos para poder conseguir ali de fato chamar a atenção do Estado, colocar o Estado ali para agir, para ajudar essas famílias, esses brasileiros. Vale dizer que na nossa Constituição, tá colocado lá que todo cidadão ele tem direito à alimentação. Porém, por muito tempo no nosso país, isso não foi, assim como outros temas, não foi levado em consideração, não foi levado a sério como algo estrutural, como algo que realmente deveria ser mudado. Então, quando a gente lê Quarto de Despejo, a gente vê esse Brasil que é negligente com o seu povo, esse Brasil que maltrata tanto a sua população. Então, a gente vê aqui políticos que vão na favela do Canidé em busca de votos, mas que não quer mudar a sociedade, não quer mudar as estruturas de poder, mas querem se manter no poder. Então, a gente não tem, nesse Brasil da década de 50, uma política pela causa social, uma política que busca por melhorias, até porque, nesse período aqui, esse problema da fome, da extrema pobreza, era qualificado como algo natural. Então é muito importante a gente, na leitura desse livro, uma recomendação, entender o contexto desse Brasil da década de 50, porque aí a gente vai conseguir e perceber o que a Carolina Maria de Jesus estava denunciando, porque essa obra é uma denúncia. Eu posso dizer que essa obra é uma denúncia de tudo que estava acontecendo ali nesse período tão escuro da nossa história. É um livro histórico. Esse livro eu posso considerar ele como um livro histórico.
Eu tô dando uma olhada aqui, tá, gente? Porque eu montei um roteiro só pra mim não tá me perdendo aqui. E é um livro que incomoda. É uma leitura que vai incomodar, é uma leitura que vai requerer pausa, escuta, respeito sobre tudo que está acontecendo aqui. A gente acompanha o dia a dia de uma mulher negra, mãe solo de 3 filhos, catadora de papel, que todo dia luta por uma dignidade. Então ela sempre, eu vou ler um trecho aqui de um dos dias que ela deixou registrado. 17 de maio. Eu acredito que aqui era 1958. Eu acredito. 17 de maio de 1958. Levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados. Para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente, que até cheguei a brigar com o meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogavam umas linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrecem, jogam fora para os povos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada, já está podre. Então aqui já deu pra gente perceber como as pessoas ali eram tratadas, né? E o que me fez refletir muito sobre os alimentos é que ela vai documentar. Chega um caminhão e despeja sacarias de arroz vencido. E eu, como uma pessoa que já trabalhei em supermercado, eu fiquei pensativo com isso, né? Sobre essa concentração de alimentos e não tendo uma justiça social para poder um preço justo ali, um preço que desse ali para uma pessoa trabalhadora comprar e deixar vencer. Quando eu trabalhei durante o período no supermercado, esses itens de cesta básica, muito difícil de vencer. Por quê? Porque ele tem uma alta saída. Então aqui a gente percebe que os produtos não vendiam, que as pessoas não compravam, não tinham acesso a esse alimento. Então eles preferiam perder o alimento, jogar fora, do que ter um preço menor para poder as pessoas ter esse alimento na sua casa. Então assim, foi uma das coisas que me fez refletir bastante sobre essa questão de poder, sobre essa questão de desigualdade social. Esse Brasil que é tão marcado pela fome, esse Brasil da década de 50. Depois da leitura desse livro, com certeza a pessoa não continua mais sendo o mesmo, né? Eu particularmente, a experiência que eu tive é uma experiência assim, antes e depois. Quarto de Despejo, teve um antes e depois. É um livro assim que te faz pensar sobre a humanidade, sobre o valor da vida, sobre dignidade, sobre justiça social, sobre racismo estrutural, sobre uma sociedade que é tão oprimida e marcada pela ausência de algo. E esse algo é o mínimo. Ela só precisava do mínimo para poder sobreviver. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo, né, que eu posso qualificar como resumo, não é uma resenha. Tentei não dar spoiler, do livro. Então, se você já leu, já fez a leitura de Quarto de Despejo, deixa aí no comentário o que você achou quando você estava lendo. Se você teve uma impressão diferente, coloca aí. Vai ser muito legal ver como que foi a tua experiência. E se você ainda não leu, já leia, tá? Leia, já coloca aí na tua lista para 2026. É uma leitura profunda e necessária para se pensar o Brasil da década de 50 e também pensar o Brasil de hoje. A gente, pouco tempo agora, saiu do mapa da fome, né? O nosso país passou muito tempo aí no mapa da fome e isso é muito triste. Conseguiu sair do mapa da fome, mas depois voltou logo ali antes da pandemia e nem precisa falar aqui, né, o porquê voltou, acho que todo mundo sabe bem. E faz um pouco tempo, né, recentemente, que foi anunciado pelo governo atual que o Brasil saiu do mapa da fome. E é um alívio, a fome não acabou, a fome continuou, mas sair do mapa da fome já é um ponto muito
muito bom e já traz uma melhoria. Só quem passou fome sabe, né? O que é a dor de não ter o que comer. E essa edição tem algumas ilustrações, né? Essas ilustrações são do ilustrador Vinícius Rosegnor Felipe. Eu acho que é assim, tá, gente? Desculpa se eu não estou pronunciando o nome dele. Tem umas ilustrações muito marcantes, assim. Eu gostei bastante. Tem uma ilustração que mostra uma mulher. Deixa eu só achar aqui, tá, gente? Desculpa. Rapidinho. Aqui, ó. Essa ilustração também que eu achei muito marcante, porque quando você tá lendo o diário, você se depara com essa rotina que ela não tem água ali encanada, então ela sempre vai buscar água. Então aqui tem a silhueta, né, de uma mulher com um balde aí na cabeça, né? Podemos dizer assim, uma lata na cabeça, indo ali buscar água ou voltando para casa com essa água. Essa figura, essa ilustração também já marca muito, né, o nosso país, a história do nosso país pela falta de água. A gente ainda tem esse problema hídrico que persiste ainda no nosso Brasil atual. Tem outras ilustrações também aqui, ó, da Carolina na janela do seu barraco, tá? Na favela do Canindé, quando ela achava livros no lixo e ela pegava esses livros e restaurava eles, deixava ali para estar lendo. Então quando ela não estava escrevendo, ela também estava lendo, porque ela falava que era a única forma que ela ia conseguir não pensar na sua realidade ali, não pensar na fome, resistir à fome. Tem outra gravura também que mostra ela aqui, ó, ela fazendo a escrita do seu diário, tá? Ou dando um autógrafo do seu livro, né? Fica aí no nosso imaginário pra gente pensar. Hoje, vale ressaltar que a favela do Canindé hoje, atualmente, se tornou a Marginal Tietê, né? Depois a favela do Canindé foi demolida. Eu vou deixar aqui na descrição aqui, algum lugar aqui no vídeo, eu vou deixar quando que foi demolida, quando que foi inativada a favela do Canindé e o que aconteceu com as pessoas que residiam lá. Então hoje é a atual Marginal Tietê. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para que mais pessoas, né, possam também estar aí compartilhando e tendo acesso. Eu vou tentar trazer sempre aqui no canal resenhas, comentários aqui dos livros que eu estou lendo. Atualmente eu estou finalizando a leitura de Carta ao Pai. Carta ao Pai de Kafka. Eu estou finalizando essa leitura atualmente e já pretendo, depois que finalizar essa leitura, começar Noites Brancas do Dostoiévski, né? Porque são dois livros assim, pancada, então eu tô precisando de um romance, de alguma coisa diferente, né? Para mim não acabar entrando numa ressaca literária. Esse livro aqui é um livro de memória, um livro para pensar, refletir a nossa realidade, um livro de não ficção. E este livro que eu estou lendo atualmente, finalizando ele, Carta ao Pai, é um livro também bem difícil, um livro assim que vai falar sobre a relação de Kafka com seu pai, né? Que ele qualifica aqui, até onde eu li, como uma figura autoritária, dona da verdade. Então, assim, tem um livro bem difícil também. Eu saí de um livro de memória, um livro difícil, para outro livro difícil. Então, eu quero ler depois desse aqui já, Noites Brancas, do Dostoiévski. Então, você já me acompanha aí, que vai ter resenha, vai ter resumo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Mesaque Soares e esse foi o meu primeiro vídeo de resumo.